Estados E Unidos. a gente já verifica, Ítalo, um movimento migratório da capital para o litoral. Sim. Né? Assim, pessoas que já cansadas daquele boom demográfico da capital, né, já procuram A violência também, a né? violência muito grande, né, Aham. com a profissionalização da violência, É. né, que é uma coisa que a gente acha cômico se não fosse tão trágico, né, e procura uma cidade que tem uma estrutura médio, né, em comparação com grandes centros urbanos, mas grande em comparação a nível de estado, né? Em Parnaíba, então, é um lugar muito atrativo para as pessoas virem, morarem, fixarem residência, montar seus negócios, empreender, o que é muito importante, né? E a gente acredita que, mesmo com a pandemia, a gente viu muita construção, viu muito terreno sendo vendido, sendo comprado, né? E a gente vê muito comércio aumentando, farmácias abrindo, expandindo, né? Casas de construção. Então, Parnaíba tem um horizonte muito grande, né, de perspectiva de crescimento. E que cresça junto com isso, com a iniciativa privada, os serviços públicos, principalmente de saúde. Porque quanto mais gente, mais desenvolvimento. Né? Quanto mais gente, mais necessidade de prestação de serviço. Sim. De saúde, de educação, de suporte de maneira geral. Então a gente precisa fazer e pensar num processo de crescimento ordenado. É construir um hospital pensando que ele tem uma vida útil de 30 anos. Né? Você não pode construir um hospital, pensar num hospital no ano de 2022, pensar no projeto hoje, ele vai demorar 5, 6 anos para sair do papel, quando na inauguração, 6, 7 anos depois, ele já está ultrapassado. Sim. Entendeu? É verdade. Né? E aí ele não alcança quando da lotação máxima, ele já está ultrapassado. A gente pode citar que o processo do hospital daqui foi assim. Né? Foi um hospital que foi pensado para uma população de Parnaíba, né? Que hoje atende, que é referência para a região norte do estado, né? E que atende pessoas do Maranhão e do Ceará. Né? Então, assim, pensaram para uma realidade que hoje é outra. E há uma necessidade de expansão muito grande. E me diz uma coisa, foi bom você tocar nesse assunto. Na tua concepção, o EDA, ele já merecia uma, como é que eu posso dizer, ou uma ampliação, ou ele merecia um outro irmão aqui nessa região norte, né, para poder dividir, porque, meu amigo, final de semana ali, a pancadaria é grande. Para quem trabalha ali no plantão ali. E é sofrido para os profissionais, é sofrido para a comunidade, né? Hoje se pensa muito, Ítalo, em hospitais verticais, né? Coisa que a gente não via antigamente, né? Hoje você tem que pensar no hospital enquanto prédio, né? Para que, à medida que a demanda de serviço for aumentando, ele vai crescendo para cima. Porque se crescer para o lado, ele ocupa muito espaço. Muito espaço. Né? E se você põe um hospital muito distante, você dificulta o acesso. Você dificulta a viatura do SAMU entregar ao paciente, o paciente se deslocar pós-alta. Né? Então, tudo isso é dificuldade que precisa ser gerenciada. Né? Se bem que o hospital, como outro serviço público, ele é indutor de crescimento. Né? Quando colocam ele lá... Aí vem tudo ao redor. Né? Tudo ao redor, mas você precisa pensar em um crescimento vertical, um crescimento para cima. Os grandes hospitais nas grandes capitais são assim, eles são para cima. Né? E assim, precisa de um investimento em massa, né? E a gente tem visto isso, a gente tem que ser justo de reconhecer que a atenção secundária e terciária no Piauí, nos últimos 10 anos, teve um crescimento importante, né? Teve um crescimento importante. Isso é fato, né? Isso é fato, porque precisava realmente crescer. Entendi. Né? O Piauí, historicamente, é um dos estados do Nordeste onde há uma maior concentração de serviços de saúde. Né? Ou seja, o piauiense precisa correr para Teresina para quase tudo. Para quase tudo. Né? Você vê nos outros estados, os nossos vizinhos, Ceará e Maranhão, que eles têm pelo menos 3 pontos importantes de acesso à rede. Né? Além da capital, eles têm pelo menos mais 2 cidades com potencial de resolutividade grande. E o Piauí se atrasou muito nesse processo. Né? Tanto é que só agora que a gente consegue vislumbrar cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas, né? Cirurgias ortopédicas de maior complexidade aqui em Parnaíba. Né? Que bom que está sendo feito, mas houve realmente realmente não tinha. Houve um delay, um atraso muito significativo nesse processo. Né? E a gente precisa avançar também na questão da captação de recursos, de dinheiro. Né? Se você comparar estados como a Paraíba, né, que tem uma área territorial
uma extensão territorial e uma população parecida, o nosso investimento em saúde ainda é muito pequeno. Né? A nossa arrecadação vinda do Ministério da Saúde em relação ao alcance de resultados ainda é muito pequena. Né? Então a gente precisa potencializar mais esses ganhos financeiros para que a gente possa evoluir mais rápido e que a gente possa recuperar esses anos em que a gente caminhou pouco. E tudo isso passa por uma qualificação da gestão. E Diego, uma coisa que eu sempre tive uma dúvida, né? Aí lembrei agora. O EDA, ele recebe gente do Piauí, Ceará e Maranhão, certo? Agora, ele é um hospital que ele está afincado dentro de Parnaíba, né? E aí esse pessoal, vamos supor, a pessoa caiu de moto, se machucou, porque um dia desse eu estava vindo ali do Maranhão e socorri uma pessoa que tinha caído de moto, né? Porque estava de noite, chovendo, aquele negócio, socorri. Essa pessoa, ela vem lá Tutóia, né? Como é que fica a questão do custo dessa pessoa para ela? Porque assim, você chega, você tem a triagem, tem o acolhimento, né? Tem o gasto, né? Tem o gasto com esse paciente, né? Como é que fica isso? Pronto. Isso é uma análise, Ítalo, que você traz para cá, que é extremamente importante, né? A gente observa o serviço de saúde como se fosse um serviço humanitário, altruísta, né? Mas eu escutei uma frase ontem que é muito pertinente. A gente não faz saúde com boa vontade, com poesia. A gente faz saúde com dinheiro. Escutou essa frase, né? Escutei. E é muito verdade. É muito verdade. Para a gente propor um serviço de saúde resolutivo, tem que ter financiamento, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. Né? E no exemplo que você dá, desse paciente hipotético que vem, por exemplo, de Tutóia, que é uma grande cidade do Maranhão, tem algo em torno de 50 mil habitantes, 50, 60 mil habitantes, que vem de lá para cá, ele onera o Serviço Estadual de Saúde. Né? Em teoria, num plano hipotético, deveria haver repasses. Né? Repasses correspondentes ao tratamento daquele paciente. Né? Apesar de que os hospitais também ganham por produtividade. Né? Produtividade. Então, assim, quando um paciente vem de um estado para o outro, o hospital ele vai receber pelo procedimento que foi feito, pelo pacote fechado que foi feito. Mas o problema o hospital ele não tem capacidade para receber esse quantitativo de gente. Ele foi projetado e planejado para um quantitativo X. Quando isso ultrapassa, o atendimento acaba sendo prejudicado, né? Porque as pessoas não têm a atenção necessária pelo estrangulamento do serviço. Né? É muita gente para pouco profissional. É muita fila para pouco material. Né? A gente vê isso, por exemplo, nas cirurgias ortopédicas, né? Em que há uma necessidade de materiais muito grande. Né? Então, as filas vão gerando, né? E, infelizmente, fila tem sido sinônimo de SUS, justamente por isso. Né? O que é que diferencia um serviço público de um serviço privado? Em regra, é a demanda. Né? O serviço privado só vai quem pode pagar. No serviço público vai todo mundo. Né? Vai todo mundo que precisa. Às vezes até quem pode pagar. Né? Inclusive, isso é até uma discussão a um nível de congresso, né? A discussão a um nível mais alto, de tá particionando em planos de saúde para que as pessoas que podem pagar não utilizem mais o SUS. Né? Isso dá muita polêmica, porque as pessoas não entendem, certeza, né? Que a pessoa que pode pagar deveria pagar. Né? A gente pode usar como comparação a Defensoria Pública. Né? Se você tem uma condição financeira satisfatória, se você for na Defensoria Pública, provavelmente você não vai conseguir o atendimento, porque a Defensoria Pública é um órgão que foi criado para pessoas em situação de vulnerabilidade, que não tem condição de patrocinar um advogado privado. Né? Só que no SUS não é assim. No SUS, o SUS atende desde o pobre sem renda ao mega milionário, se precisar. Né? Então, são coisas que a gente precisa ver. Né? E tem muita coisa que onera o SUS. Doenças raras, né? Medicamentos experimentais, não é? Que, assim, custam... Eu vou te dar só um exemplo disso. Né? Eu trabalhei numa cidade em que lá tinha um núcleo familiar de pessoas que tinham uma doença muito rara, que tem uma doença muito rara, em que, para abortar uma crise de um deles, o coquetel de medicação custava 30 mil reais. Uma crise? Uma crise. Rapaz. Geralmente, em 5, 6 dias, eles se recuperavam dessa crise. Né? Mas custava 30 mil reais. E aí ficava aquela discussão, quem paga é o município, quem paga é o Estado, mas quem está aqui mais próximo é o município, não é o Estado, se vira, a pessoa não pode morrer,
Entendeu? Então, tudo isso são discussões muito complexas que o cidadão lá na ponta não consegue enxergar. Não consegue ele quer enxergar. ser atendido, ele quer ter a resolutividade da sua situação. Então, Verdade. é por isso, Ítalo, que a gente precisa cada vez mais de profissionais de saúde que entendam fora da caixinha. Fora da caixa. Fora da caixa. Que eles compreendam qual é a melhor forma de fazer, onde aplicar melhor o recurso, para onde as gestões públicas em saúde devem caminhar. Os serviços públicos de saúde, eles são muito hoje de apagar incêndio, né? Ou seja, o problema acontece e depois que o problema aconteceu, é que eles vão atrás da resolução, da resolutividade. Sim. Eles não se planejam, não se antevêm para estarem preparados quando o problema acontecer. Né? A literatura chama isso de planejamento reverso, né? Porque você planeja para fazer. Aqui no Brasil as coisas acontecem para depois você fazer. Né? Então isso é um problema muito grande. Né? A gente precisa evoluir nesse sentido gerencial ainda. Né? E é por isso que eu sou uma voz, não vou dizer solitária, mas uma voz que é um entusiasta desse tipo de conhecimento. Eu desejo que mais gente se interesse por esse tema, mais profissionais de saúde, e nem precisa ser de saúde, pode ser um indivíduo da administração, né? Pode ser um indivíduo de outra área que se capacita e conhece, se instrumentaliza sobre o que é o processo de saúde e doença, sobre o que é o serviço de saúde do Brasil, tá? E que boas pessoas venham para a gestão para causar cada vez mais impacto positivo, né? Causando impacto positivo, a gente tem melhoria de N indicadores e de N realidades.